Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A tia vai começar a aula relembrando vocês aqui na sala de aula, ó. Muito bom recordar um pouco da sala de aula. Leia. A cantar e no fim deram os parabéns. Então, vamos recordar um pouco, né? Vocês na sala de aula. Esse tempo maravilhoso que às vezes a gente achava ruim, mas não tinha nada de ruim, era muito bom, né? Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula remota. Nós vamos fazer uma atividade desse livro, Encontros de Língua Portuguesa, de Isabela Carpaneda. O objetivo da aula de hoje é compreender os elementos que compõem um conto. Aí, que elementos são esses que compõem um conto? Personagem, ó. A palavra que está entre parênteses, ele está explicando os elementos do conto. Quais são eles? Personagem, narrador, conflito, lugar e tempo definido. Situações fantasiosas, detalhes da história revelados aos poucos e o desfecho. O desfecho é como ela termina. Então, esses são os elementos de um conto. Depois, analisar os elementos organizacionais e estruturais da paródia de um conto e sua finalidade. E inferir informações implícitas do texto. Informações implícitas do texto. Tirar aqui. Vamos já ver o que é que significa a palavra implícita no texto. Na análise de elementos paratextuais. Inferir informações implícitas no texto a partir da análise dos elementos paratextuais. Vamos ver o que é que significa isso? Elementos implícitos, paratextuais. Vamos ver logo o que é que significa isso. Então, elemento implícito é aquilo que não se expressa de modo claro, ou seja, de modo explícito, mas que pode ser deduzido facilmente. Deixou implícito, aqui tem um exemplo, deixou implícito na carta seu interesse por ela. Ele não disse, mas deixou uma forma que deu para compreender o que ele tinha interesse nela. Aquilo que se manifesta, implícito, é aquilo que se manifesta mais por ação do que por palavras, por exemplo, o convite implícito. Tem muitas vezes que as pessoas dizem as coisas para a gente, não diz com palavra, mas um gesto, um olhar, deixa bem implícito, né? Deixa que a gente possa entender o que a pessoa quer. Aí, sinônimo da palavra implícito. Sinônimos, quer dizer, que tem o mesmo significado. Facito, submetido. Então, a palavra submetido, deixou submetido, deixou a gente, ele não disse, não fez, mas deixou a gente entender, né? E antônimo, que é o contrário da palavra implícito. Explícito, claro, declarado, manifesto, impresso. Ou seja, ele não deixou claro. Se ele não deixou claro, ele deixou implícito. Bom?
Aí, quais são esses elementos que a gente pode ver no texto, que a gente pode ajudar, os elementos que é chamado de paratextuais. Os elementos paratextuais. Elementos paratextuais. Porém, quando abrimos um livro, podemos nos deparar com outros elementos. Quais são os elementos? Contracapa, biografia, a biografia do autor, prefácio, dedicatória, índice, notas do rodapé, citação, pós-fácios e ilustração. Esses elementos que margeiam o texto são chamados de paratextuais. Beleza? E esses elementos também fazem a gente compreender o texto, tá bom? Por isso que ele é chamado de elemento implícito. Aí são os elementos implícitos. Tudo que vocês vão colocar lá, tudo isso no WhatsApp, vocês vão ler de novo. Aqui, os elementos paratextuais. Inferir sentido a palavra ou expressões, caracterizando, considerando o contexto dela. Ou seja, a palavra está dentro do texto, ela tem um significado. Se ela estiver fora do texto, ela tem outro significado. Vou até colocar aqui uma frase, se eu digo assim, barata. Barata, o que é que vem na sua mente? Né? Então, eu posso falar que dentro do texto, eu posso dizer a barata pode ser algo que custa pouco dinheiro e também pode ser barato um inseto, né? E barato também pode ser, que barato, quer dizer que é uma coisa engraçada. Por isso que a palavra dentro de um texto, ela pode ter significados, sentido de palavra e expressões considerado no contexto delas, na estrutura da narrativa do conto. E compreender um conto a partir da leitura do professor, pedindo sempre que necessário mais informações ou esclarecimento. Como eu estou fazendo aqui, estou lendo e estou esclarecendo para vocês compreenderem. Então, o texto que nós vamos ler é este aqui, ó. Diálogo. Então, diálogo a gente já pode ver, se eu estou dialogando, pode ser que são pessoas conversando. Quem são essas pessoas que estão conversando? Né? É uma pessoa, é duas, uma pessoa conversar só, é duas, é três, quem é que está conversando? Então, você vai lá para o seu livro, na página 134 e 135, e lê essa história e resolve a questão na página 136 e 137, tá bom? Esses são os conteúdos desses livros. Você leia aí, tá joia? E procura resolver. Vamos ouvir a história feita pela tia. O Príncipe Sapo. Era uma vez um rei africano que tinha 3 filhas. A mais nova era a mais bonita. O sol, a lua e as estrelas perdiam um pouco do brilho diante de sua beleza. Até o leão, rei da floresta, fazia uma reverência quando ela passava com suas pulseiras de prata e sua gargantilha gravejada de pedras preciosas. Mas vida de princesa também pode ser chata, com tantos leques e
salamaleques e sem nenhum amigo para brincar. Quando se sentia só e aborrecida, a princesinha ia até a beira do rio e se distraía com sua bola de ouro, jogando-a para cima e apanhando-a quando descia. Um dia a bola escapou de suas mãos e foi parar no fundo do rio. Ela começou a chorar e disse em voz alta: Eu fazia qualquer coisa para ter minha bola de novo. Foi então que a princesa ouviu alguém perguntar: O que você faria, minha princesa? A princesa, cheia de nojo. Opa, pronto. Então, só esse textinho aí. Aí, vamos lá para a perguntinha. Em sua opinião, que personagem vai aparecer na história? Hum, que personagem vai aparecer? O que você acha que vai acontecer entre a princesa e essa personagem? Acompanhe a leitura agora, depois comente suas impressões sobre a história. Vamos lá? A princesa, cheia de nojo, pegou o sapo pela ponta dos dedos e pôs sobre a mesa. Será que ficou alguma coisa sem a gente ler? Acho que sim, né? Tá vendo esse livro que a tia baixou aí em PDF para vocês? Ele tem esse conto, tá bom? Quero que vocês solicito que vocês leiam ele. Olha aí, onde ele está. O Príncipe Ram ou Henrique de Ferro. Ó. Aí, esse conto ele está na sua íntegra. Ó. Então, vocês possam ler. No instante termina, né? Que aqui já começa outro conto. Então, vocês vão ler essa parte que foi omitida do livro de vocês, tá bom? Agora, disse ele, puxe o seu prato dourado para mais perto de mim e vamos comer juntos. Ela puxou o prato, mas não conseguiu dar uma garfada sequer. Depois de encher a pança, o sapo pediu: Leve-me agora para seu quarto. Quero dormir em seus lençóis de seda. A princesa achou que o sapo estava passando dos limites, mas o rei mandou que ela fizesse o que o bicho pedia. Segurando o sapo com uma careta de nojo, ela o levou até o quarto e colocou-o sobre os lençóis macios e foi lavar as mãos com muita espuma. Quando a princesa deitou em sua caminha macia, o sapo veio e disse: Agora eu quero um beijinho seu. Muito contrariada, a princesa deu uma bituca no sapo, mas logo se arrependeu. Pegou o sapo e atirou contra a parede. Eita lasqueira! Então, leia esse conto aí na íntegra que você vai descobrir muita coisa bela dele neste conto. Agora a gente vai para as perguntinhas. Item A. Quem está dialogando nesse trecho do conto? Quem está conversando? Quem são os dois personagens que estão conversando? Muito bem. O príncipe e o sapo, né? E a princesa.
E quantos parágrafos tem esse trecho? Conte e responda. Muito bem. Puxa vida. Muito bem. Então, a tia não vai contar. A tia vai esperar que você identifique. Lembrando, parágrafos inicia com letra maiúscula. Então, descubra aí quantos parágrafos tem. Agora, circule no texto. De azul, o sinal de pontuação que indica que alguém está falando. E de verde, o sinal de pontuação que indica que alguém... Deixa eu ver. De azul é o sinal de pontuação que indica que alguém vai falar. Qual é o sinal que indica que alguém vai falar? Muito bem. Se você respondeu 2 pontos, você acertou. Alguém vai falar 2 pontos. Alguém está falando travessão. Ótimo. Parabéns. Isso mesmo. E veja, ó, os parágrafos, tá bom? Então, conte aí quantos parágrafos tem. Só nesse trecho que ele quer. Tá joia? Que sinal de pontuação foi usado para indicar que alguém vai falar? Muito bem. Quem colocou 2 pontos, né? Acertou. 2 pontos é para indicar que alguém vai falar. Que sinal de pontuação foi usado para indicar que o personagem está falando? Travessão, né? Agora eu quero que você, muito inteligente, vá lá para a página 136 e reescreva as 2 piadinhas que tem lá, tá bom? Então, tá aí na página 136, sabendo que você vai usar 2 pontos para indicar que alguém vai falar e vai usar travessão para indicar que a pessoa vai falar. Então, você vai passar esta piadinha aqui e esta piadinha aqui, vocês vão escrever nessas linhas aqui, tá bom? E pontuando. Olha, eu vou ler a primeira piadinha e você vai observar como que ela vai ficar, ó. O professor perguntou ao aluno, ó. Se o professor perguntou ao aluno, então você vai dar 2 pontos. O professor perguntou ao aluno, 2 pontos. Na outra linha, travessão. Aí agora vai aparecer a fala dele. Por que você chegou atrasado novamente? Ó, ele perguntou. Então, o que é que vai aparecer depois da pergunta dele? Um ponto de interrogação, porque ele está perguntando. Aí agora o menino vai responder. O que é que ele responde? É que estou com um problema nas costas. Ó, é que eu estou com um problema nas costas. Ó, o menino exclamou, ele respondeu exclamando, é que eu estou com um problema nas costas. Aí o professor pergunta novamente, ó. Está doendo? Ó, se ele perguntou novamente, está doendo, ó. Aí o que é que o menino vai responder? Não, professor. É que eu não consigo tirar os lençóis. Não, professor. É que eu não consigo tirá-los dos lençóis. Ó.
Então, se é piada, tem gracinha, né? O problema nas costas dele não era que tava doendo aqui. Ele tava com preguiça de se levantar. No texto ficou, ele disse que estava com preguiça? Não, estava subentendido que quem não consegue tirar os lençóis, se levantar, que está com preguiça. Agora veja essa segunda piadinha. Opa, Jesus. Essa segunda piadinha aqui. Vamos lá. Eu agora vou ler, você vai ver a entonação e vai entender onde é que você vai colocar as pontuações. O aluno pergunta ao professor de matemática: de que número podemos tirar a metade e não restará nada? O professor pensa e não encontra resposta. Muito simples, professor. Tire a metade debaixo do número 8 e terá um 0. Pronto. Agora vocês reescrevem esse texto pontuando, beleza?